Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em Mas livra-nos, Senhor, do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fernando, você pode iniciar, mas eu gostaria que você enfocasse nessa Lei Complementar 214, aqueles pontos que o contabilista vai ter que agir em 2025, tá? Alô? Deixa comigo, presidente. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para começar com vocês. Só para avisar, pessoal, o material já mandei para o Wesley, ele está à disposição de vocês. Isso, eu vou fazer a divulgação assim que você terminar a palestra, eu já divulgo para eles. Um principal ponto em relação aos reflexos que a reforma tributária vai ter em 2025 e 2026, e especialmente no Simples Nacional, que foi uma demanda solicitada, que é bem cara a todos os colegas que aqui estão. Primeiro ponto, né, em 2023 tivemos a PEC, que virou uma emenda complementar, 132, durante todo o ano de 2024, fazendo um breve histórico. Ela correu na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, foi para a Presidência da República fazer a sanção, teve a sanção, então agora nesse janeiro de 2025, o PLP 68 virou a Lei Complementar 214 de 2025, que, entre outras coisas, né, principalmente institui o Imposto sobre Bens e Serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Cria o Comitê Gestor do IBS, depois vai ter uma lei, já tem um projeto de lei, o 108, que está tramitando também no Congresso, sobre o Comitê Gestor, específico a ele, e altera uma sequência de legislações. São 514 artigos e 23 anexos, que depois eu vou comentar um pouquinho a respeito deles, não um a um, mas só a integralidade e como se fosse um resumo de cada anexo, para que vocês possam entender o quanto isso vai ter impacto no dia a dia, na vida, especialmente nossa, dos contadores. Bom, a Lei Complementar 214, ela vai implodir, para a gente dar uma alinhada rápido, ela vai implodir o PIS/COFINS, Imposto Seletivo, Imposto sobre Serviço e ICMS. Então, esses impostos, eles vão deixar de existir e vai existir o IVA, que é CBS Federal e IBS Estados e Municípios. Então, essa junção, ela vai trocar todo o sistema... Sim? Doutor Fernando, infelizmente eu tenho que sair, porque eu estou com problema de saúde, negócio da minha filha, e eu vou ter que ir lá no hospital agora, tá? Então, Ronan, coordena para nós aí, certo? E amanhã a gente decide, sim, tá? Muito obrigado, hein, me perdoa, tá, pessoal? Sem problema, presidente. Melhoras para sua filha. General. Eu já acompanho aí na jornada aí. Tchau. Tchau. Doutor Fernando, só um parentezinho, focando o que o presidente Geraldo falou, nós queríamos, assim, que, conforme ele disse, que mais ou menos voltado para aquilo que vai mudar em 2025 para todas as empresas do Simples Nacional. 2025 e todas as empresas, né? Mais precisamente o que vai mudar em 2025. Só para o senhor não esquecer desse pedido dele. Sim, com certeza. Bom, até para já deixar alinhado com todos, né? 2025, a Lei Complementar 214, ela começa a vigorar, então ela implode todo o sistema tributário nacional que existe hoje e começa a sua exigência a partir de hoje, só que ela traz aspectos de transição, porque na sua integralidade plena, ela só vai entrar em vigor em 2033. Então, em 2025, oficialmente, para nós, contadores, para os contribuintes, para todos os CNPJs do Brasil, nós não teremos nenhuma alteração, nenhuma modificação no ano de 2025. Então, quanto a 2025, é o ano de preparação, de estudos, do comitê gestor ser aprovado, enfim, as leis ordinárias serem validadas, os sistemas já estão em desenvolvimento em relação a isso,
e no ano de 2026 iniciamos a transição, começando primeiro pela... Deixar isso aqui, que fica melhor para vocês entenderem. Então, deixamos primeiro a PIS e COFINS, que começa em 2026, e aí esse PIS e COFINS em 2026 é para todo mundo? Não. Quem que vai optar por trabalhar com PIS, COFINS, saindo ele e entrando a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços? As empresas do regime normal, que desejam fazer de maneira facultada, ela não é obrigatório para as empresas que queiram testar o CBS. Então, no ano de 2026, para essas empresas, vamos ter os dois regimes funcionando em paralelo, tanto o CBS quanto PIS/COFINS. E aí os testes, enfim, sistemas vão ser estressados, alterados, corrigidos. 2027 sai PIS/COFINS e entra, de fato, a CBS. Então, em 2025, aí é o pedido do nosso presidente, não vai ter nenhum impacto na vida dos contadores, nem das empresas, nem somente o governo já está ajustando os seus sistemas, né, para mudar tudo isso que acontece. Então, esse é o primeiro ponto que foi solicitado. E um segundo ponto, que é em relação às empresas do Simples Nacional. Trouxe esses dados da agência Sebrae de Notícias, a fonte dessas informações. 30% do PIB do país está na mão das micro, pequenas empresas. 72% dos empregos também, conforme os dados de 2022. 99% das empresas do Brasil. Eu acho que é um pouco menor esse valor, esse percentual, mas ele é mais de 90% de empresas que são do micro e pequenas empresas. São 11 milhões e meio de MEIs, microempreendedores individuais, 6 milhões de microempresas e 1 milhão de EPPs. E aí eu começo a legislação, que é o ponto que tem em 2025, vocês precisam se atentar, já ir estudando, que é em relação aos vetos do antigo projeto de lei presidencial, por isso o PLP 68 de 2024. Vou tratar aqui sobre os vetos em relação a isso, porque eles são a única coisa que ainda não fazem parte da lei complementar 214 de 2025. Abrir um parênteses rapidinho, não sei se os colegas entendem um pouco de direito constitucional, mas é importante fazer um seguinte aspecto para vocês entenderem o porquê de ser uma lei complementar. Imaginem uma pirâmide, no topo dessa pirâmide nós temos, na pirâmide de Kelsen, nós temos a Constituição da República e emendas constitucionais. Isso é o topo, então é como se fosse a hierarquia, é o presidente. Abaixo da emenda constitucional, nós temos as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, as leis complementares, então nós estamos falando de uma lei complementar, então ela que regulamenta a Constituição. Então a Constituição Federal ela traz diretrizes básicas, a lei complementar traz diretrizes um pouco mais genéricas, mais específicas do que a emenda a Constituição, e depois tem as leis ordinárias, que são abaixo, ela é abaixo da lei complementar, e regulamenta a lei complementar. Então, ela vai no detalhe, nas minúcias, nas nuances, e depois nós temos instruções normativas, portarias, etc. Então, quando vocês ouvirem um termo falar assim, isso é inconstitucional, é porque uma lei está ferindo uma lei maior, uma lei acima dela. Então, acima hoje nós temos o primeiro braço, é a Lei Complementar 214. Então, para vocês entenderem o poder dessa legislação. Voltando para os vetos, primeiro, com relação ao imposto seletivo. Ele era, o que foi, pelo menos, discutido anteriormente, que o imposto seletivo ele era para substituir o IPI, porém não é isso que vai acontecer. O IPI ele vai continuar existindo para aqueles produtos que são produzidos na SUFRAMA, que é a superintendência que rege a Zona Franca de Manaus, e SUFRAMA porque não é só Manaus, a cidade em si, mas são vários pontos na região norte do Brasil, por isso em todo o aspecto da SUFRAMA, e foi vetado esse dispositivo que poderia dar margem à interpretação na exportação dos bens minerais. Então, o aspecto aqui para quem está acompanhando, para quem lida com mineradoras, então esse veto tem impacto diretamente para esse público. Com relação aos fundos patrimoniais, que não são contribuintes do IBS,
especialmente nas cadeias produtivas. Isso aqui também foi vetado, não é algo que vai afetar a vida nossa aqui enquanto contador no nosso dia a dia. Com relação à Zona Franca de Manaus, foram vários pontos que foram vetados com relação à apropriação do crédito do IBS, na hipótese do importador ser obrigado a recolher esse tributo. Acho que é um ponto importante citar com vocês em relação a esse item, porque com a reforma tributária, principalmente para os colegas aqui que estão acostumados a militar no Simples Nacional, nós vamos ter o regime de não cumulatividade plena, que a Lei Candir, a Lei Complementar número 87, que regulamenta o ICMS no Brasil, ela traz. Então, tudo que é utilizado hoje para custos, eu tenho o direito de debitar e creditar. Existem inúmeras judicializações em relação a isso, para trazer para outros produtos, para despesa, enfim, PIS/COFINS para as empresas do regime normal, também do lucro real, também é feito pelo regime da não cumulatividade, e com a reforma tributária, todas as empresas que não sejam Simples Nacional, regime normal, vai ter a não cumulatividade plena, e aí atenção nessa palavra plena, porque ela quer dizer absolutamente tudo. O que eu comprei, seja para nós aqui enquanto contadores, se eu comprei um cafezinho, um biscoito, um papel higiênico para o banheiro, um Chamex, um sistema, qualquer gasto que eu tenha dentro da minha empresa, do meu escritório, eu vou poder apropriar esses créditos, independente se ele é um custo, se ele é uma despesa, se ele é um investimento. Então, o gasto, o esforço financeiro, ele vai me dar direito a esse crédito. Nos próximos vetos, serviços financeiros. Então, isso aqui para as empresas de factoring, securitização, empresas cotadas na Bolsa, que são títulos de valores mobiliários, tem vetos em relação a eles. E na responsabilidade, eu grifei um ponto importante, que esse dispositivo tornava o adquirente de bens e serviços responsável solidariamente pelo pagamento do IBS e da CBS, incidentes sobre as operações no caso de pagamento ao fornecedor. O que isso quer dizer? Imagina lá que vocês têm um cliente, um comércio qualquer, e ele compra esse produto de um fornecedor, e esse fornecedor, por algum motivo, não pagou o imposto. Então, o fornecedor, ele é o devedor do imposto, porém, o seu cliente, ele pode ser cobrado solidariamente com relação ao imposto que o fornecedor não pagou. Então, esse é o ponto desse veto, que ele é importante para nós acompanharmos o desenrolar em relação a isso, porque isso pode ter implicação na nossa carteira no dia a dia. Então, às vezes a gente parece que é algo muito longe, mas que vai ter que ser contabilizado no dia a dia nosso aqui, enquanto contadores, enquanto empresas do Simples Nacional, enfim, vai ter um impacto no nosso dia a dia. E aqui eu abro um outro ponto importante, que lá no final, né, ele traz, né, um pagamento que não permita segregação e recolhimento dos tributos na regra do split payment. Vou fazer um comentário, vou tentar simplificar o que é esse split payment, para quem ainda não está acostumado com o termo. Como é que funciona hoje? Por que eu estou falando sempre empresas do regime normal, né? Porque a lógica é trazer o regime normal. As empresas hoje do regime normal, elas apuram o seu crédito tributário, então a compra, eu comprei um copo, eu comprei um computador, eu comprei qualquer objeto, qualquer produto, eu aproveito esse crédito tributário, a gente chama de esse crédito físico, no momento em que a nota fiscal ela é emitida pelo meu fornecedor. Pode ser que o produto nem tenha chegado, nem tenha dado aceite, eu nem tenha feito a conferência, mas para fins fiscais, lá na minha FD, contribuições, meus SPEDs, eu vou levar em consideração esse crédito integral para fins de PIS/COFINS, se houver destaque, para fins de ICMS, se houver destaque em relação a esse imposto nessa nota fiscal, independente se o meu fornecedor recolheu ou não esse imposto, se ele vai recolher ou não esse imposto. Eu já tomo esse crédito automático. O que vai acontecer com o split payment? A gente vai deixar esse modelo, que é o regime de competência, para o regime de caixa. Então, como é que funciona isso? Imagina lá que eu comprei um computador, um monitor aqui para o meu escritório, e eu parcelei no cartão de crédito ou no boleto, de qualquer forma, em 10 vezes.
A primeira parcela, hoje é 28 de janeiro, a primeira parcela vai cair lá no dia 28 de fevereiro. Então, no dia 28 de fevereiro, eu pago a primeira parcela. No mês seguinte, o meu fornecedor vai pagar o imposto em relação a isso, que vai ser destacado no boleto, na forma de pagamento. Então, dentro do boleto, eu vou ter referência ao documento fiscal em relação a isso. Quando eu pagar esse boleto, o banco vai separar o dinheiro. Imagine lá, parcela de R$ 100, ele vai separar nesses R$ 100 dessa parcela 1, lá no dia 28 de fevereiro, 10%, tá? Fazer uma conta grossa aqui só para fins didáticos, 10% desse dinheiro que seria o imposto, né, o IBS, o CBS, ele vai mandar lá para a conta do comitê gestor do IBS, a parte que é seria relativa ao ICMS, ao ISS, aos estados e ao município, e vai separar a parte que vai lá para a União, que seria relativa ao CBS, que é PIS/COFINS. Então, o banco vai separar esse valor e vai mandar para o comitê gestor, IBS, vai mandar para a Receita Federal, CBS. A diferença, os R$ 90, ele vai depositar na conta desse fornecedor que eu comprei esse produto. E isso é o split payment. E o que a Receita vai fazer com isso? Ela vai fazer um fluxo de caixa com o recebimento dessa empresa dentro do mês, o que ela comprou, que deu direito a crédito de imposto, o que ela vendeu, que deu direito a débito desse imposto, e no final do mês ela faz esse somatório, esse saldo. Imagine lá como se fosse uma declaração pré-preenchida do imposto de renda, pessoa física, ela faz essa junção, esse filtro do que é esse débito crédito e entrega para vocês, no caso para nós aqui, contadores, a diferença do que essa empresa deve recolher. Então, se foi pago, foi compensado o crédito. Se não foi pago, esse crédito não vai ser compensado. Então, os créditos tributários, eles vão acompanhar o andamento financeiro. Se o meu fornecedor, imagina lá que na relação comercial, ele ficou responsável por recolher o imposto e isso não veio nos meus boletos. Então, para fins de split payment, essa conta não vai fechar, eu vou fazer o pagamento, só que eu só vou poder apropriar desse crédito quando esse meu fornecedor fizer o pagamento desse imposto. Então, o governo joga para a população a cobrança do imposto. Então, não basta mais eu perguntar para o meu fornecedor qual que é o CNPJ dele, agora eu vou ter que perguntar qual é o regime tributário desse meu fornecedor, e segundo, se ele está pagando seus impostos em dia. É bem absurdo isso, mas é isso que o split payment ele está dizendo. Se ele não pagar, eu não posso fruir desse crédito. As empresas maiores, a gente sabe que como elas têm capacidade financeira, capacidade de caixa, ela vai acabar absorvendo esse pagamento e descontando na fonte das empresas. Isso vai ter impacto para o Simples Nacional. Mais para frente eu vou detalhar isso no Simples, que ele vai ter a faculdade de recolher o seu Simples Nacional por dentro ou por fora, CBS, IBS por dentro ou por fora. Seguindo ainda nos vetos sobre a redução de 60%, foram retirados a redução da alíquota de 60% relacionados aos itens que atingem a soberania nacional e a segurança nacional, serviços de segurança não classificados, serviços de sistemas de segurança, seguro para caso de dispositivos com dados pessoais furtados ou roubados, e serviço de proteção e ressarcimento de transações bancárias indevidas, motivadas por furto, roubo, sequestro, etc. Quanto aos produtores rurais, um outro veto, né, e aqui sempre eu trago ali os artigos em relação a isso, que permitia ao produtor rural recolher a diferença, né, do IVA, o IBS e o CBS, em ajuste anual de diferimento sem pagar acréscimos legais. Então, se ele não recolheu e ele vai ter que recolher agora, vai ter esse acréscimo, né, os juros em relação a isso. O que seria isso na prática aqui para o dia a dia nosso? Imagina lá que você vai fazer o imposto de renda de um cliente de vocês, pessoa física, e lá no mês de setembro do ano passado ele tinha que ter recolhido lá R$ 1.000 de imposto de renda e ele não recolheu. Agora, na hora de fazermos a transmissão, a gente vai gerar o DARF de R$ 1.000 para ele, porém vai ter o ajuste, os juros relativo ao período lá de setembro do ano passado. Porque o fato gerador do imposto não é na transmissão
do imposto de renda agora, aqui no mês de março, abril, maio, mas sim lá no mês da competência anterior. Então, a lógica desse veto, ele tem essa mesma intenção. Ainda fechando aqui os vetos, um sobre a questão dos tabacos em relação à revenda, e também um capítulo envolvendo operações com bens imóveis, um trecho que definia que demais casos em que se permitia a utilização do espaço físico quando forem realizados a título de onerosidade. Então, isso aqui também está vetado em relação à lei complementar. Tirando esses aspectos, os 542 artigos estão validados, e dentro dele nós temos 24 anexos, e aí eu vou só fazer a referência aí um por um dos anexos. O anexo 1, ele trata sobre produtos destinados à alimentação, são 26 tipos de produto, ele traz inclusive os NCMs, e dentro dele tem vários subprodutos. Então, contadores aí, colegas, nós vamos ter que acompanhar esses itens para quem tem cliente que vende produto relacionado à alimentação humana e que consta dentro desse anexo, vamos ter que ter um tratamento diferenciado para esses itens que constam nesses anexos. O que seria hoje para quem lida com simples no dia a dia? Imagine lá que vocês estão fazendo uma empresa do segmento de alimentação ou de autopeças, e temos produtos que são monofásicos, né, que não tem incidência do PIS/COFINS. Então, lá na apuração, lá no PGDAS, quando eu vou abrir o meu programa e vou fazer a declaração da movimentação da empresa, eu vou tirar do faturamento global aquela venda que é monofásica. Então, vou fazer um campo específico para ela, da mesma forma para os produtos que são ST, substituição tributária para fins de ICMS. Então, são 26 tipos de item no anexo 1. No anexo 2, ele trata sobre os serviços de educação, e aí tem redução de 60% da minha alíquota, e tem 9 tipos de serviços de educação dentro desse anexo 2. Para vocês entenderem, né, alguns pontos vai aparecer essa redução de 60%. Hoje, a alíquota que nós temos, que o Ministério da Fazenda já admite, é 27,97% de IVA, arredondando 28%. Ah, Fernando, mas lá na Lei Complementar 214, ela traz uma trava de 26,5%. Sim, só que ela também diz que se for necessário aumentar este valor, o governo, o executivo, né, o governo federal, pode enviar um projeto de lei para o Congresso para fazer um ajuste em relação a isso. Então, senhoras e senhores, eu tenho, infelizmente, a convicção de que vamos ter uma alíquota maior do que os 26,5% que hoje a Lei Complementar 214 trava, porque vai ter ainda água para correr embaixo dessa ponte, e essa legislação, ela com certeza será emendada, alterada até a sua vigência plena. Lá no anexo 3, serviços de saúde, nós temos 30 tipos de serviço de saúde elencados, que tem vários outros subtipos de produtos, de serviços de saúde, que também tem redução de 60% dessa alíquota. Então, trazendo lá a título de exemplo, se a alíquota fosse 28% do nosso IVA, 60% desse valor, estaríamos falando de 16,80% de redução nessa base. Então, a minha alíquota efetiva seria de 11,20%. No anexo 4, temos dispositivos médicos, e aí são 105 tipos de dispositivos médicos, com vários subtipos, que também tem redução de 60% nessa alíquota do IVA. No anexo 5, nós temos dispositivos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, para PCD, também com redução de 60% nessa alíquota, e são 26 tipos de dispositivos. No anexo 6, ele trata sobre a nutrição enteral e parenteral, também tem redução de 60% na base, e temos 81 tipos de produtos inerentes a esse segmento, a essa situação, que também terão redução de 60%. Lá no anexo 7º, ele trata sobre alimentos para o consumo humano, são 17 tipos de alimento que possuem redução de 60% na sua base de cálculo. No anexo 8, produtos de higiene pessoal,
tem redução de 60% também, são 7 tipos de produtos, de itens, com mais os seus subitens. No anexo 9, insumos agropecuários, aquícolas, também são 35 tipos de produtos e serviços que têm redução de 60% na base do IBS e da CBS. No anexo 10, produção artísticas, temos 57 tipos de itens para produção artística que também terão redução de 60% na sua base de cálculo lá do seu IVA. No anexo 11, itens relativos à segurança nacional, soberania, que terão também redução de 60%, são 40 tipos de itens. No anexo 12, dispositivos médicos com redução de 100%, ou seja, no momento de entrada em vigor da CBS e do IBS, eles serão isentos até que haja alguma alteração nessa lei complementar, aumentando ou diminuindo, tirando esses itens. Então, são 19 tipos de dispositivos médicos que não terão impostos. Lembrando, eles não são imunes, eles estão isentos. O português é extremamente importante na interpretação dessa lei, porque tem impacto prático no dia a dia quando nós recebemos lá o XML do cliente para fazermos a apuração desses impostos. No anexo 13, nós temos dispositivos de acessibilidade também para pessoas PCDs, que tem redução de 100%, são 7 tipos de item. Lembra lá no anterior, eu tenho itens com redução de 60% e agora com redução de 100%. Temos também no anexo 14, 383 tipos de medicamentos com redução de 100%. No anexo 15, fala sobre hortícolas e ovos, que também terão redução de 100%, que são 6 tipos de itens. Lá no anexo 16, limite, né, da alíquota referencial, que começa em 2029 em 81%, e lá em 2077, esse 77 não é brincadeira não, viu, pessoal? Lá em 2077, vai ter essa redução desse limite da alíquota referencial em até 6,9%. Fernando, o que significa 2029, 81%, até 2077, 6,9%? Significa que estados e municípios, eles vão poder regular o seu IBS local, podendo ser um pouco maior ou podendo ser um pouco menor da alíquota referencial do IVA, que é nacional. Então, os estados e os municípios, eles vão poder alterar isso aqui nos seus códigos tributários estaduais, igual nós temos hoje com os 27 CTEs do Brasil. Um outro ponto importante em relação a esse item, pessoal, é que a gente tem uma mudança drástica no paradigma. Por quê? Imagina lá, eu tenho um cliente que vende produto, que está aqui em Goiás, mas ele vende produto para São Paulo, Distrito Federal, enfim, para outras unidades da federação. Quando ele vende esse produto aqui de Goiás, o ICMS fica aqui. Lá no outro estado, vai ser recolhido somente o DIFAL, o diferencial de alíquota. Então, o que vai acontecer com a reforma tributária? Se eu tenho uma empresa em Goiás e ela vende esse produto para o Distrito Federal, para São Paulo, para qualquer lugar, esse imposto ele não é mais do estado de Goiás, e sim do estado de destino e o município de destino que vai consumir esse produto final. Então, imagina lá, eu tenho uma fábrica aqui em Goiás que vendeu um produto para o Ramon. Aí o Ramon está aqui em Goiás com esse produto. Ele foi e vendeu para o Devani, que está lá em Brasília. E o Devani vendeu esse produto para a Joana, que está lá em São Paulo, e ela é a consumidora final. O comitê gestor do IBS vai fazer um fluxo de caixa com esse imposto Fernando, que saiu para o Ramon, que é uma venda parcial porque ela não chegou no produto, no consumidor final, ela está no meio da cadeia produtiva. Ela vai controlar esse fluxo de caixa do Ramon para o Devani, do que seria o imposto dentro do comitê gestor, e depois do Devanir para a Joana, para que lá no estado de São Paulo esse imposto seja descarregado, ele seja devido. Vou aumentar um pouquinho a complexidade desse exemplo. Eu, Fernando, estou em Goiás, o Ramon está lá em Minas Gerais e a Joana está lá em São Paulo e ela é a consumidora final. Eu sou o fabricante, eu vendo para o Ramon, que tem uma distribuidora, um atacadista no estado de Minas Gerais. Então, a priori, esse IBS sai de Goiás e vai para Minas, mas ele vai parcial.
e o que for consumido pelo Ramon lá em Minas, fica em Minas, por exemplo, lá em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, e o que ele vende para a Joana, que está lá em São Paulo, desconta essa diferença e a parte final vai para a Joana lá no estado de São Paulo. Esse é um grande paradigma para arrecadação estado e município. Então, os impostos, né, o IVA, CBS, IBS, imposto seletivo, ele vai ser devido no estado aonde o consumidor final vai consumir esse produto, esse bem, esse serviço, e no município aonde reside esse consumidor final. No anexo 17, trata sobre o imposto seletivo, são 7 tipos de item, bebidas açucaradas, caminhões, carros, cigarros, tabacos, né, etc. E lá no anexo 18, o Simples Nacional. E aí eu vou trazer aqui nos próximos slides o que é esse anexo 18 e ele vale para os demais do Simples. Eu vou trazer só o primeiro para vocês entenderem, aí os demais é só repetição. Então, hoje nós temos o Simples Nacional, nesse anexo 1, trata das empresas de comércio. E aí ele traz a vigência a partir de 2027, 2028, nós teremos essa tabela para as empresas do Simples Nacional, que estão no anexo 1, comércio. Faixa 1 até 180, faixa 2, faixa 3, faixa 4, 5, 6, que vocês já estão acostumados a lidar no dia a dia. Embaixo, a distribuição desse imposto conforme da guia do Simples Nacional, conforme o imposto, o que é para IRPJ, CS, CBS, contribuição sobre bens e serviços. Reparem, aqui já saiu o PIS/COFINS, entrou CBS. Continua CPP, a contribuição previdenciária patronal, ICMS, e o IBS começa a entrar, porque eu entro na transição do IBS, que eu vou de 2028 até 2032, aonde eu vou entrando na proporção de 1/5, sai ICMS e ISS, entra IBS. Então, ele vai diminuindo um e entrando o outro. Então, o Simples, que já não é Simples Nacional, vai ficar ainda mais complicado. Então, muita atenção dos senhores e senhoras contadores em relação a essa apuração. No ano de 2029, nós temos uma nova tabela para o Simples Nacional. Então, as mesmas faixas, faixa 1, 2, 3, sobre os faturamentos acumulados. E a distribuição do imposto de renda continua igual, CSL continua igual, CBS entra em definitivo, CPP continua em definitivo, e o ICMS, ICMS vai saindo e vai entrando o IBS. Então, reparem, em 2027 e 2028, 34%, 33,5%, e depois vai para 30,6%, 30,15%. Então, eu vou ter que ir calibrando o meu ICMS e o meu IBS e a minha CBS em relação a 2027 e 2028. Lembrando, 2026 é teste, então aqui para o Simples continua PIS/COFINS normalmente para apuração de vocês. Então, isso aqui é o que nós temos no anexo 18, e aí lá no ano de 2030 eu continuo com o meu CBS, o meu ICMS ele já diminuiu para 27,2, 26,8, e o meu IBS ele aumentou para 6,8. Em 2031, o meu CBS continua igual, o meu ICMS diminui para 23,8, 23,45, e o meu IBS sobe para 10,20. Em 2032, ficou invertido, me perdoe, em 2032, CBS continua igual, ICMS diminui para 20% e o IBS para 13,6%. E em 2033, reparem, sumiu o ICMS aqui dentro. Eu só tenho imposto de renda, contribuição social, CBS, que substituiu lá o finado PIS/COFINS, lá em 2033, contribuição previdenciária patronal continua, e o IBS entra full, ele entra pleno, 100% dele, sai ICMS na apuração. E na mesma lógica... Sim, alguém quer perguntar? Não, é o Fábio. Fábio, bem-vindo, Fabiano. Bom rever. Obrigado pelo convite, viu, meu amigo? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite.
E seguindo aqui no anexo 19 do Simples Nacional, que trata sobre indústria, então ele vem na mesma lógica que eu expliquei para vocês do comércio. O anexo 20 também seguindo a mesma lógica para as empresas de locação de bens móveis e prestação de serviço. O anexo 21 para as empresas de prestação de serviço, que no Simples estão no anexo 4. No anexo 22 da Lei Complementar 214, traz o que seria o anexo simples do Simples Nacional, que é prestação de serviço. E, por último, lá no anexo 23, trata sobre o microempreendedor individual. E aqui eu trago, né, aquela mesma tabela para vocês. Então, vou voltar aqui rapidinho, só para reforçar. Então, do mesmo jeito que todo ano, quando chega janeiro, a gente faz atualização das alíquotas do imposto de renda retido na fonte, do INSS, tem aqueles ajustes na tabela, nós vamos ter, enquanto contadores, que ajustar o nosso Simples Nacional. 2027, 2028 é uma tabela, 2029 outra tabela, 2030 outra tabela, 31 uma nova tabela, 2032 uma nova tabela e, por fim, 2033 em diante, a minha tabela definitiva. Então, vou ter essa atualização para todos os anexos do Simples Nacional. E para o MEI, no anexo 23, ele trata sobre 2027 e 2028, o valor a ser pago, ICMS R$1, ISS R$5, igual é hoje, CBS já aparece 0,994 centavos, IBS 0,006 centavos, né? Então, na casa milesimal aí de centavos, total R$7. No ano de 2029, o ICMS cai de 1 para 90 centavos, o ISS de 5 para 4,50, CBS sobe de 0,9 para R$1, o IBS entra com uns 20 centavos, total R$6,60. Em 2030, o meu ICMS cai de 90 para 80, 2031 para 70, assim até ele zerar. O ISS cai de 2030 de R$4 para R$3,50 em 2031. O IBS, o CBS continua R$1. O IBS vem lá de 2029 para 20 centavos, 40 centavos em 2030, 60 centavos em 2031, totalizando R$5,80. Então, essa aqui, aí eu cortou aqui a tabela do 2032 e 33 do MEI. Então, é só a transição em relação a isso. E o INSS continua igual é hoje, a priori, né, os 5% do salário mínimo, conforme a correção que vai tendo daqui para frente. Outro ponto importante na Lei Complementar 214, que ela traz a figura do nanoempreendedor individual. Lá no artigo 26, ele traz lá, não são contribuintes do IBS e da CBS, nanoempreendedores individuais, assim entendido. Quem que é o nanoempreendedor individual? A pessoa física que tem auferido receita bruta inferior a 50% limite estabelecido para adesão ao MEI. Então, o MEI é 81 mil até R$40.500 no ano. Hoje, né, trazendo a valores atuais, ele pode ser um nanoempreendedor individual. Para fins de enquadramento como nanoempreendedor, nos termos do inciso 4º do caput desse artigo, será considerada como receita bruta da pessoa física de serviço de transporte privado individual de passageiros. O que significa isso, pessoal? Uber, 99, esses motoristas de aplicativo e também das motos, né? Os mototaxistas, os entregadores de iFood da vida, vão entrar dentro dessa característica do nanoempreendedor e na entrega desses bens intermediados por plataformas digitais em 25% do valor bruto mensal, como se fosse uma presunção de crédito em relação a eles. Então, 75% do que essas pessoas recebem, ela exclui dessa base de cálculo para saber se ele vai encaixar dentro dos 50% do MEI, que é o nanoempreendedor. Ainda sobre, entrando agora no Simples Nacional, lá no artigo 41, ele traz lá que o regime regular do IBS compreende todas as regras de incidência e apuração previstas nessa lei.
estabelece que fica sujeito ao regime regular do IBS e do CBS, Simples Nacional e MEI. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou MEI ficam sujeitos às regras desse regime. Os optantes do Simples Nacional poderão, olha só, poderão exercer a opção de apurar e recolher o IBS e a CBS pelo regime regular. O que significa isso, meus amigos? Que no planejamento tributário dos nossos amigos do Simples Nacional, que hoje talvez não é feito com tanta intensidade, ele vai precisar ser feito, porque se essa empresa do Simples, ela vende para o meio da cadeia, ela vende para outras empresas, e não para o consumidor final, essa empresa do Simples, ela pode recolher IBS e CBS pelo regime normal. O que significa isso? Pelo regime de débito-crédito. Se for mais interessante de maneira tributária, fiscal, né, no processo de elisão fiscal, que essa empresa no Simples recolha o seu IBS e CBS por fora pelo regime normal, assim vocês podem fazer. Se não, ela vai recolher dentro da guia do DAS, conforme aquela tabela que eu mostrei anteriormente, da mesma forma como é recolhido atualmente. Outro ponto importante em relação a isso, que hoje, né, essa adesão do Simples Nacional, ela é anual. Então, o que muda? Ela passa a ser semestral. Então, em setembro, eu aviso que eu vou querer recolher em janeiro o meu CBS e IBS por dentro ou por fora no meu Simples, e em abril eu informo se o segundo semestre eu vou querer recolher o meu IBS e CBS por dentro ou por fora. Aspecto muito importante e relevante para vocês. Da mesma forma que hoje a gente faz o pedido, né, para a empresa do Simples recolher pelo regime de caixa no fechamento de outubro, lá no mês de novembro, para o próximo exercício. Então, se eu quiser tirar uma empresa do Simples, do regime de apuração competência para o regime de caixa, eu tenho que fazer esse pedido no mês de novembro. E aqui, se eu quiser que essa empresa apure IBS e CBS por fora, pelo regime normal, tem que fazer esse pedido em setembro e em abril. Setembro para o primeiro semestre, abril para o segundo semestre. Então, posso fazer essa mudança dentro do ano, né? 2 vezes no ano. Eu posso optar por começar o primeiro semestre apurando tudo dentro do Simples e o segundo semestre apurando CBS e IBS por fora. É isso. Não cumulatividade plena, então ela traz em relação ao aproveitamento desses créditos. Então, assim, onde que seria que eu vejo que é muito importante aí, pensando no planejamento tributário para essas empresas do Simples? Imaginem que vocês vão criar uma empresa, vão constituir uma empresa nova, ela vai comércio ou uma indústria, ela vai precisar comprar muito estoque, fazer muito investimento, montar a sua estrutura toda nesse começo, vai demorar um pouquinho para vender, começar a fazer caixa. Esse período, o melhor para ela seria ela apurar o IBS e CBS por fora, porque ela comprou muito, ela tem muitos créditos e ela vai ter poucos débitos, porque ela ainda não começou a vender, a venda dela vai crescendo, ela não começa já lá em velocidade de cruzeiro, e aí nesse aspecto de abertura de empresas que tenham que fazer esses investimentos, comprar esses estoques, com certeza a apuração pelo regime geral do IBS-CBS seja a melhor opção para elas. Aqui eu trouxe só dois pontos, mas pessoas jurídicas do Simples Nacional não poderão aderir ao Reporto, que é um programa do governo para as empresas que estão nas regiões portuárias, nem ao REID, nem seguros, nenhum dos regimes especiais as empresas do Simples podem entrar, né, que a lei complementar traz. E aqui, de novo, né, que é facultado ao Simples Nacional apurar e recolher o IBS de acordo com o regime aplicado desse tributo, em hipótese em que a parcela a elas relativas não serão cobradas pelo regime único. A opção a que se refere o inciso 10, né, o anterior, será exercida somente para semestre iniciados em janeiro e julho, essa é a referência do começo do semestre, que eu havia falado, de cada ano sendo irretratável para cada um desses períodos, devendo ser exercidas nos meses de setembro e abril. Então, se em setembro eu faço adesão pelo regime do Simples Nacional, Simples, normal, eu não posso mudar mais.
somente no próximo semestre, em abril, quando eu fizer a adesão para o regime do IBS e CBS por fora. Então, vai ser uma situação que vai entrar no nosso calendário, que a gente vai ter que ter muito, muito, muito cuidado com as empresas do Simples Nacional nessas viradas de semestre. E para efeito de recolhimento de ICMS, do ISS e do IBS no Simples Nacional, o limite máximo que trata será de 3.600.000 e não mais os 4.800. Então, passou de 3.600 até 4.800, já é automaticamente pelo regime do IBS. E aqui, por fim, para encerrar aqui o nosso tempo, aqui os nossos 45 minutos, fica concedido ao contribuinte habilitado, com relação ao Simples Nacional, crédito presumido de IBS relativo à importação, quando ele estiver na área de livre comércio, aí tem alguns lugares no Brasil que estão definidos isso, e fica concedido ao contribuinte habilitado também, né, no artigo 44, regular do Simples Nacional, crédito presumido do IBS relativo à importação para revenda presencial na Zona Franca de Manaus. E no parágrafo 11, na hipótese de excesso de limite, caso a receita bruta oferida pela empresa durante o ano calendário de início de atividade ultrapasse 1/12, né? O que isso quer dizer? Imagina lá que eu abro uma empresa no Simples Nacional em julho e o faturamento dela lá, multiplicado do mês vezes os 12 meses, passar do teto do Simples Nacional, multiplicado por esses valores, a empresa não poderá recolher o ICMS, o ISS e o IBS na forma do Simples Nacional, com efeitos retroativos. Então, ela vai para o regime normal relativo a isso. Então, essas são as principais alterações que existem em relação ao Simples Nacional dentro da reforma tributária. Fernando, deu exatamente 8 horas. Eu quero dizer que, da minha parte, está muito bem a forma da sua explanação. Eu acho que, para mim, está muito bem. E eu peço, o Fábio está presente, Fábio? Fábio? Sim. Sim, está presente aí, Fábio. Eu vou pedir a você, que já leu para nós bastante a lei complementar, que agora o Fernando disse que estaria encerrando agora, nesse momento, a sua explanação. Provavelmente ele vai passar aí para a parte de perguntas e respostas, não é, Fernando? Sim, com certeza. Além das outras palestras que sempre mantivemos aqui, com o Leandro, que é o nosso companheiro aqui de todas as terças-feiras, ele tem falado muito sobre essa lei também para nós, e você veio aqui agora, dessa noite, trazer também mais informações. Eu quero só, para deixar com Fábia, assim, eu e ele conduzindo mais a parte técnica agora, que ele leu a lei da agora para frente, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Para nós que tem aqui, como você mesmo disse, que no nosso país a maior proporção são empresas optantes do Simples Nacional. Em termos de trabalho operacional técnico para um profissional contábil, você pode vislumbrar em quanto por cento, mais ou menos, isso vai nos trazer de trabalho a mais para os operadores, os contadores operadores da empresa do Simples Nacional? Boa pergunta, Ramon. Sim. Sim, a resposta é sim, com um monte de interrogações na frente. Vai trazer mais trabalho para nós, enquanto contadores que operamos o Simples Nacional. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O trabalho vai aumentar a complexidade do Simples, vai aumentar a exigência dos nossos clientes no Simples Nacional, e irá aumentar especialmente para aqueles clientes do Simples que vocês possuem, que vendem para outras pessoas jurídicas. Então, isso vai ter um impacto enorme. Para as empresas do lucro real, né, do regime normal, a gente sempre recomenda para eles, pergunta para o seu fornecedor se ele é simples ou se ele é do regime normal. Por quê? Se o ICMS hoje dessas empresas do Simples não é destacado na nota fiscal, hoje uma empresa do regime normal não pode aproveitar o crédito em relação a essa compra de ICMS. PIS/COFINS ela aproveita. Se a empresa do Simples destaca esse imposto, ela vai destacar lá até 3, qualquer por cento, se essa empresa estiver lá na última faixa, com faturamento mais alto ali, na principal, na pior hipótese, então pouco mais de 3%. Enquanto que se essa empresa compra esse mesmo produto, uma empresa do regime normal, é 19% do ICMS. Então, a diferença tributária hoje tira competitividade das empresas do Simples Nacional para aquelas que trabalham com regime normal do lucro real
e na reforma, com a entrada da reforma tributária, da Lei Complementar 214, isso vai ficar ainda mais evidente. O que eu vejo com tudo isso que eu falei para vocês, só falando sobre o Simples Nacional? Ele está sendo esmagado, está sendo desidratado, vai sobrar pouco, quase nada do Simples Nacional. Perfeito, Fernando. Tá muito bem, colegas. Estão satisfeitos da forma da condução do trabalho do Fernando? O Leandro, acho que ele quer fazer a pergunta, ele levantou a mão. Está na hora das perguntas, Fernando? Você que é o condutor do curso, deixa com o Fábio aí. Está na hora das perguntas ou que você levar mais para frente um pouco, Fernando? Não, já pode fazer as perguntas, quem tiver alguma dúvida. Fábio, eu passo para você agora, que estudou a lei, que é o nosso consultor técnico, que você conduza da agora para frente isso aí. Das 8 horas, agora vamos para frente, nós dois estamos juntos. Obrigado, doutor Ronaldo. Então, vamos conduzir as perguntas aí, e como o Leandro já solicitou, vamos começar por ele. Bom dia, boa noite, bom dia a todos, né? Presentes na live, né? Professor Fernando, belíssima apresentação, mestre Fábia e a todos presentes aqui. Na verdade, Fábio, só fazer um acréscimo à belíssima apresentação do professor Fernando em relação a algumas sutilezas que vão impactar no Simples Nacional dentro de 2025, que não diretamente é o IBS e CBS, mas tem que tomar cuidado, né? Só para dar um alerta aqui para todos presentes. Como, por exemplo, foi acrescentado o vocábulo demais receitas brutas, demais receitas da atividade, no conceito de receita bruta, para o optante do Simples Nacional. E isso com produção de efeitos para 1º de janeiro de 2025. Então, tem que tomar cuidado, porque aqui abriu margem para a Receita Federal fiscalizar e a empresa tributar atividades que estão afastadas do objeto do contrato. Significa dizer que aquelas empresas hoje que têm receita que não está constante na cláusula do objeto do contrato e não tributa, tem que passar a tributar. E isso aí, a produção de efeitos é para 1º de janeiro de 2025. Então, cuidado. Vou dar um exemplo prático. Se a empresa ela é comércio varejista de calçado, mas ela tem um galpão, e ela aluga esse galpão e ela nunca tributou no Simples Nacional, ela vai ter que tributar. Esse conceito de demais receitas, a Receita Federal ela já vem se manifestando através de COSITs em relação a PIS e COFINS. Então, ela já vem trazendo que o PIS e COFINS deve ser tributado por receitas que se afastam do objeto do contrato. Ou seja, existe ali uma atividade ou habitual ou eventual e que a empresa deve tributar. Então, essa é uma produção de efeitos aí para 1º de janeiro de 2025 que todo mundo tem que ficar em alerta a partir de agora, né? E alertar os empresários, né? O alerta é no sentido de formalizar essas informações. Um outro detalhe também muito importante, com produções para 1º de janeiro de 2025, que vale lembrar, é o quê? É a multa da transmissão do PGD, que é produção de efeitos também a partir de 1º de janeiro de 2025. Até então, como é que começava a contar o termo inicial dessa multa? Seria a partir de 1º de abril do ano calendário subsequente. Então, se eu entregasse um PGD, por exemplo, de 2024 até 31 de março de 2025, está tudo tranquilo. Eu não poderia transmitir em 1º de abril, principalmente para aquelas empresas que não têm movimento, né, que são inativas. Agora, não. Então, se o meu PGD, a data de vencimento dele é dia 20 do mês seguinte, eu tenho até dia 20 para transmitir. Dia 21 já começa o termo inicial da multa, tá? Então, isso aí também tem que colocar no radar, principalmente quem tem carteira com empresa do Simples sem movimento, na atividade. Outro detalhe... Perfeito, Fernando. Aí, excelente ponderação, Leandro. Concorda aí, então, doutor Fernando, com as palavras com certeza, do Leandro, né? São aspectos relevantíssimos. Acho que o Leandro foi cirúrgico aí na sua fala. Parabéns pela fala, viu, Leandro? Excelente. Sim, e outro detalhe, viu, pessoal? Um detalhe também muito importante. Outra alteração trazida a redação trazida pela Lei Complementar 214 de 2025 é o seguinte: antes a gente não tinha o termo de fato e de direito para administrador, para efeitos daquela soma da Receita Bruta Global de 4.800.000.
Agora a gente tem um acréscimo. Então, eu tenho um sócio, um titular de fato ou de direito. Aí eu tenho que ficar em alerta, porque se de fato é o quê? É a realidade, é o caso concreto. Significa dizer o quê? Se eu tenho uma esposa que ela está diariamente na empresa e tem empregados subordinados a ela toma as decisões operacionais, financeiras e executivas. E se ela tiver uma outra empresa que ela fizer parte do quadro societário e a Receita Federal, num processo fiscalizatório, tomar conhecimento, a receita bruta global vai somar. Se ultrapassar os 4.800.000, vai desenquadrar. Então, é outro ponto. E produção de efeitos, pessoal, para janeiro de 2025. Até agora, tudo que eu falei é a partir de janeiro de 2025. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem situações para 2025, tem situação para 2026, tem situação para 2027. Tá? Então, essas são umas da que mexe no ano. É isso mesmo. O Leandro. Sim. Tributariamente, tem alguma coisa que muda para 2025? Assim, digamos assim, operacional? No contexto operacional, falando de Simples Nacional, não, tá? Ok. De Simples Nacional. Agora tem que ter cuidado, porque nós temos alteração no regulamento do Estado em Goiás em relação ao ITCMD. Mas aí é outra história. Aí já é imposto sobre causa mortis, né? E doação. Mas é a produção de efeitos agora a partir de março de 2025. Mas é outra história. Mas tem que ficar alerta. Tá? Essas ponderações do Leandro seria ali para fins de obrigações acessórias e estrutura societária que o Simples já tem hoje, né? Sócios em comum, os faturamentos precisam ser combinados. Então, muito obrigado, Leandro, pela sua ponderação. Presidente Sucena, fica à vontade para fazer os palavras. Pode falar, presidente Sucena. Olá, gente, boa noite. Acho que não vai... Eu vou ficar meio escuro, mas então, desculpa que eu vou desligar a câmera aqui. Eu quero só fazer um comentário, que eu acho que nós estamos falando sobre reforma tributária, e principalmente quem acompanha esse grupo aqui há mais tempo. Não é uma crítica, é apenas uma observação. Nós não temos que pensar e falar de mudanças em 25. A reforma existe e está homologada. A mudança vai acontecer. Então, o que a gente precisa é ser proativo. É trazer o empresário e falar, meu querido, a partir de 26, é assim, assim, assim. E estruturar essas operações. É o que nós estamos passando aqui com o Simples. Todo mundo sabe que vence e o enquadramento é 31 de janeiro. E deixa para a última hora, e a culpa é do computador, a incompetência é do contador. Então, eu acho que a gente tem que fazer muito essa leitura, Fernando, que o Leandro traz da consultoria, do planejamento, de olhar segmentado e não de esperar chegar a acontecer. Nós estamos vivendo um momento aí houve a homologação e um momento crucial, que não está nas nossas mãos, mas que é a aprovação das leis complementares que vão regulamentar a reforma. E aí é lobby, aí é a questão segmentada. E, por exemplo, o Leandro falou da mudança do ITCMD. Quem pensar e já estiver planejando consultoria para imposto sobre herança, vai ganhar dinheiro, porque já vai começar a alertar o cliente dele desde agora. 95%, 98% das empresas são do Simples. Elas vão morrer, ponto. Isso aí está sacramentado. Agora, vocês, enquanto profissionais, o que vão fazer para manter essas empresas sobrevivendo? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar e sair à frente e mostrar que há diferença. Esse profissional vai ganhar dinheiro, esse profissional vai ficar no mercado. É só uma observação. Açucena, aí, professora Açucena, nossa presidente do conselho, a colocação que a gente faz, que alguns fizeram também, se tem alguma mudança para o Simples, não é porque, como nós entendemos, como também a sua pessoa sabe, que há muitos profissionais operadores do Simples Nacional que são muitíssimo pequenos, titular do escritório, é aquele que faz tudo. Ele faz o departamento pessoal, ele faz a parte fiscal, ele faz tudo do escritório. Então, a pergunta não é porque ele vai querer jogar lá para frente. Ele quer saber se ele está pecando muito no momento.
se ele está deixando de cumprir uma obrigação de imediato para as suas empresas. Aquilo que o grande escritório tem condições de saber, como o Leandro sabe, outros mais sabem, o Fernando sabe, mas o pequeno talvez não sabe. Talvez ele nem sabe ainda o número dessa lei complementar da reforma tributária. E isso na prática, a gente convive com os colegas. É nesses termos que a gente pergunta se o leite já derramou para alguns colegas. Não derramou o leite. Ele tem que se preparar, porque o leite está aí. Ele vai chegar em um próximo ano, mas não derramou ainda. Pronto, isso que me preocupa, doutor. Doutor Renan, é isso que me preocupa. Por quê? Esse pequeno que está no dia a dia da operação, ele, infelizmente, só age quando ele é alfinetado e espetado lá na ponta. Ele é imediatista. Ele não se previne. Então, é esse pequeno que eu sei que são muitos, que eu me preocupo. Porque lá na frente, se ele não tomar providência, ele vai perder a carteira de cliente dele. Ele vai ser o quê? É por isso que ele não pode pensar. Não é só nesse impacto. Eu acho bem bacana vocês falarem isso. Mas por isso que eu entrei com essa reflexão. Não é uma crítica, é uma observação para a gente se precaver. Para depois a gente não ter que ir nos grupos e ficar escutando. Quando a profissão vai acabar, isso, aquilo, aquilo não. Eu quero que deixe registrado, viu, Wesley? Que o Sindicato Contabilista está alertando isso há mais de um ano, que é para depois ninguém falar que as entidades não conversaram e não falaram. Está registrado. Muito bem colocado, Luciana. Bacana. Eu acho que também, eu entendo aí, é muito valiosa essa sua postura. Além do mais, como a nossa presidente, você não quer ver os seus filhos, né, em situações difíceis. Muito prudente a colocação dela. Fábio, vamos lá em frente. Obrigado, viu, Sena, pela intervenção. Acho que é importantíssimo fazer um complemento na sua fala, porque essa mudança com a reforma tributária, ela é muito mais pesada, muito mais impactante do que foi o Sintegra, quando deixou de existir as notas fiscais em bloco, passou a ser eletrônico, de quando surgiu o SPED, enfim, vamos ter uma mudança agora ainda mais abrupta, vai ter ruptura nesse processo de transição para os colegas que não se adequarem, não estudarem, não se prepararem. Eu entendo, Ramon, que existem aí alguns que realmente cobram o escanteio, cabeceia, grita gol e apita por meio do campo para soltar a bola. Só um parênteses, Fernando, é porque o meu filho, o Ramon, ele até funcionário um pouco em Brasília, ele mexeu aqui no meu computador, que estava por aqui a semana, e mexeu no Gmail dele aqui, ficou Ramon, que é o meu filho, mas é Ronan. Perdão, Ronan. O Wagner estava na sequência com a mão levantada. Boa noite, colegas contadores. Boa noite, doutor Fernando. A pergunta que eu faço é o seguinte: essas pessoas físicas que têm locação de vários imóveis para aluguel, né? O que mudaria com essa nova legislação a partir de 2026 para essas pessoas? O que você aconselharia? Com relação ao aluguel, essas despesas elas vão ser controladas posteriormente. Lá no começo, depois aí vale a leitura para vocês, lá nos primeiros artigos, no artigo, acho que 3º, 4º, até o artigo 5º, ele vai definindo quem é sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, aonde tem incidência, e lá ele abre o leque para absolutamente todas as transações, inclusive não onerosas. Então, tem essa validade, esse aluguel ele vai ser tributado com o IBS-CBS, ele tem um benefício, o pessoal dos corretores de imóveis, enfim, conseguiram fazer um lobby, conseguiram trazer uma situação mais favoráveis para eles, mas vai ter essa tributação e esse controle, ele vai ser refinado. Eu acredito que até 2027, nos moldes que eles estão fazendo hoje com o recibo saúde para o segmento de saúde, médico, dentista, odontólogo, psicólogo, fonoaudiólogos, etc., que só vai valer para dedução do imposto de renda aqueles recibos que forem feitos dentro da plataforma da Receita Federal. Então, para o aluguel, ele vai acontecer da mesma forma, a não ser que a transação seja em papel moeda para assumir dentro do sistema. Do contrário, vai todo mundo ter que pagar imposto em relação a isso, Wagner.
Ok, satisfeito com a resposta, tá? Acho que a Lorena tinha levantado a mão também. Boa noite a todos. Só pontuando em relação novamente aí que o senhor Ronan falou e que a Sucena também disse, a gente, enquanto escritório menor, que tem uma carteira menor, que querendo ou não, tem também todo um cenário diferente de vocês que estão aí em Goiânia, ou na capital, ou às vezes até em cidades maiores, né? A gente tem a questão da concorrência, que é um pouco complicada, às vezes é até um pouco desleal, né? Mas o que acontece? A gente tem que se preparar, tem que melhorar. O Leandro, eu acho muito válido sempre a participação do Leandro aqui no curso, porque aqui, aliás, nas reuniões, porque ele abre muito a nossa mente. Então, às vezes, ele começa a falar coisas aqui, você dá meio que uma bugada de quanto conhecimento ele derrama no grupo. Então, é muito bom isso. E eu, infelizmente, estou percebendo que aqui na minha cidade, os outros contadores não estão preocupados. Às vezes a gente fala daqui da reunião nas terças, a gente fala, vamos participar para a gente melhorar junto, né? Porque a gente também não tem interesse de crescer sozinho. A cidade consegue trazer trabalho para todo mundo, mas a gente percebe isso. A maioria está muito cansada, né? Todo mundo com problema psicológico atualmente. Então, assim, eu não sei, de repente, se o conselho ou até o sindicato, né, vai tentar colocar esse pessoal para pensar melhor e aprofundar nessas alterações, porque nós temos um ano e a maioria, como sempre, vai deixar para a última hora. Não participa, não tem um e-book, não lê sobre nada. Então, é muito complicado. Eu acho que vai ser um divisor de águas para nós, né? E, infelizmente, vai ficar muita gente para trás. Exatamente. Muito verdade isso aí. Diz aí para nós, doutora Sucena, quer falar alguma coisa sobre as palavras da Lorena? Então, Lorena, eu entendo perfeitamente, mas, assim, até a gente bate muito na tecla, porque assim, a função do conselho é registro, fiscalização, desenvolvimento profissional. A nossa gestão, e aqui está o Otávio, o Fábio, o Fernando, a gente está tentando mudar isso, que o conselho possa servir, orientar, ajudar. A gente tem feito várias palestras, a gente trouxe mentoria com o Sebrae, mentoria com o CRC, para mostrar que o contador ele é empresário, ele é consultor, ele não é mais uma ferramenta para cumprimento de obrigação acessória somente. Mas aí eu vou falar para você, a gente está fazendo. E o que vai acontecer? Esse cara vai sair do mercado. Então, quem está aqui, ó, nós somos mais de 15 mil profissionais da contabilidade do Estado de Goiás, temos 62 aqui. Quem está aqui está preocupado, está querendo se qualificar, está correndo atrás. E eu vejo que isso é um diferencial. Eu não posso ir lá, laçar o cara e colocar ele aqui dentro, né? Aí, infelizmente, é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, é a mudança de você se colocar no mercado. Esse cara vai ser banido, isso eu tenho certeza. Isso daí, e com a reforma, com as malhas, com os cruzamentos fiscais, com tudo que a modernidade está trazendo, se ele ficar só para cumprir a obrigação acessória e emitir nota, ele está fora. E o conselho não pode fazer nada, o sindicato não pode fazer nada, porque é uma mudança cultural, é uma mudança de entender que a contabilidade é uma ciência e não uma operação. E detalhe, é uma ciência humana. A gente interpreta o número e entrega para as pessoas, para o empresário, o resultado desse número, qual é o impacto dele, o que está acontecendo com a empresa em cima desses números. Ótima contribuição, Luciano. Obrigado. Leandro, que está com a mão levantada. Ô, Fernando, um minutinho só. Gostaria só de saber aonde a nossa colega Lorena Bessa, de qual município, qual cidade que ela está falando? Eu estou falando de Aragoiânia. Aragoiânia, só para registro nosso aqui no sindicato. Tá. Obrigado. Eu posso até colaborar com ela. Eu vou falar uma coisa para você, Lorena. Nós do conselho, eu vou falar mais nós que estamos mais à frente aí de algumas travas, tanto no estado como na prefeitura, nós temos um olhar muito diferencial para o pessoal do interior. Quando se fala em desburocratização, quando se fala de um ambiente
virtual, tecnológico, isso é uma preocupação que eu tenho, porque se ficar fácil, qualquer um faz. E aí você falou, você é de Araguaiana, então, eu falo, esse dia eu estive numa cidade do interior, falei pro cara assim, você já pensou se a prefeitura aqui informatizasse tudo? Você já pensou se tivesse todas as licenças, todos os alvarás, tudo eletrônico, saísse tudo bonito? O que ia ser? O cara de Goiânia vir aqui fazer o serviço sem precisar de você, porque hoje a gente tem muitas pessoas que ganham no paralegal, ganham fazendo abertura, alteração, dando baixa, em municípios que não estão integrados. E eu entendo que isso, né, leva trabalho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças, com essas transformações, para não atingir o pequeno. A gente tem muito cuidado, só ressaltando isso aí para você, porque quando uma pessoa vem e fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, aí eu fico pensando assim, no interior é mais fácil que no grande capital. Porque se ficar muito fácil, a gente perde a essencialidade. Ronan, aproveitando aqui a deixa, só antes, eu vou só responder fazer um acréscimo ao questionamento do Wagner. Wagner, você vai ter que rever muito bem sobre por exemplo, uma empresa que desempenha atividades de operação imobiliária. Por quê? Porque com a reforma tributária, ela vai ter um redutor social que, colocando em palavras mais claras, uma redução de base de cálculo de R$100 mil para bem imóvel residencial e de R$30 mil por lote residencial. E além de ter uma alíquota reduzida de 50%. Isso para operações de imóvel. Se for locação de imóvel, aí já tem uma redução de alíquota de 70%. Então, você veja bem, o que faz o lucro presumido ser atrativo hoje não é o imposto de renda e a contribuição social, é o PIS e a COFINS. Como em 2027, PIS e COFINS é extinto e é introduzido definitivamente o CBS, as empresas do lucro presumido vão ser pautadas exclusivamente pelo lucro. Aí você tem que avaliar se não é interessante você fazer um planejamento tributário e voltar para o simples no regime regular. Porque aí, de repente, você economiza no Prolabore, nos 20% do Prolabore e no 20% de uma folha. Então, isso aí é cálculo, é planejamento tributário, você vai avaliar. Mas o que a reforma tributária nos traz? A pouca atratividade do lucro presumido. Ele vai passar a ser pouco atrativo, porque o PIS e o COFINS vai ser extinto. É só um ponto para avaliar. E sobre essa questão que a gente está debatendo agora, a presidente Sucena, ela foi muito feliz na colocação dela. E, assim, pessoal, a gente fala muito de reforma tributária, mas a gente tem que pensar que ela vai ser tributária, ela vai ser financeira. Aí vocês podem me perguntar, Leandro, por que ela vai ser financeira? Porque eu vou trabalhar com crédito e o crédito vai ser regime de caixa. Eu só vou tomar o crédito que o fornecedor pagar. E ela vai ser processual. E por que ela vai ser processual? Porque eu vou ter mudança de layouts no DAMP. Eu tenho que imaginar que quando o empresário imprimir essa nota em papel, porque ainda tem muitos empresários que não trabalham só com arquivo eletrônico, ele vai ficar perdido, porque vai aparecer tributo novo no DAMP, certo? E sem falar em analisar se os softwares vão atender às novas exigências, o software que eu trabalho hoje, se minha equipe consegue atender a nova exigência, tá? E são essas situações. E outro detalhe, a assessoria contábil com a reforma tributária, ela vai ter que começar a conversar com o empresário sobre preço. Ela não vai poder se limitar mais só à questão tributária em si. Por quê? Porque como um dos pilares, uma das premissas da reforma tributária, ela se assenta na tributação calculada por fora, que o IBS e o CBS é por fora, na hora que eu descompatibilizo os tributos, ou seja, na hora que eu tiro os tributos, retiro os tributos da base, o ISS, o PIS, o COFINS, o ICMS, que eu retiro da base e eu somo com o IVA por fora, o valor da operação, vamos pensar aqui numa prestação de serviço, o valor da prestação de serviço ela vai aumentar. Se ela vai aumentar, eu vou obrigar meu adquirente a ter um desembolso maior. Se o meu adquirente ele tem um desembolso maior, das duas, uma. Ou ele procura capital de giro nas instituições financeiras, e isso seria a última hipótese, ou ele diminui a margem de lucro dele. Então, assim, nessa realidade da reforma tributária, a gente vai ter que aprender a falar de preço.
Porque se não o preço ele está associado ao tributo. Outro ICMS é calculado por dentro, então muita coisa passa batido. A assessoria ela não tem essa conversa particular com o empresário ali no pé de ouvido. Com a reforma tributária, como o preço ele vai aumentar, então o preço vai aumentar, vai ter que assessorar o cliente até no preço. Porque se você não falar de preço, ele não vai entender. Perfeito, Fernando. Valeu, muito bem. Fábio, contigo agora. Vou ir com o Fernando. Bem, alguém tem mais perguntas aí? Vamos explorar aí os nossos palestrantes aí, o Fernando, o Leandro aí. O Hamilton. Boa noite, pessoal. Boa noite, pode falar. Boa noite. Aproveitando aí o gancho da Lorena e também a explanação da presidente Sucena, eu queria saber quanto à conversa dela, que ficou definida, que falaria com o prefeito, né, sobre as dificuldades aí encontradas por nós contabilistas aí. Eu mesmo... Colega, é o seguinte, agora nós estamos na reforma tributária, podia deixar isso a próxima semana. Agora é só a reforma tributária, por favor. Combinado, obrigado. Mas, doutor Ronan, eu posso falar uma coisa, porque é muito importante, porque na próxima semana não vai dar tempo, que é a questão do enquadramento simples. Tá bom, muito bem. Gente, eu vou responder a pergunta dele. Nós estivemos não só com o prefeito, mas com vários secretários. Quem acompanhou aí viu. Acho que o prefeito já estava prevendo, tanto é que no dia que a gente agendou a reunião, ele trouxe 4 secretários e um deputado estadual. Ele fez uma blindagem, mas ele dava uma bolacha em mim, eu dava 2 nele. E eu deixei bem claro para ele que nós, enquanto categoria, estamos cansados de blá, 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 enrolação, que nós temos buscado melhoria para o ambiente de negócios. Não adianta ele querer pensar no lixo, na saúde, na educação, sem pensar no empresário, que é quem põe o dinheiro no caixa. E que nós precisamos, sim, de ter atendimento, de ter melhorias, uma série de coisas. E deu algumas situações. Infelizmente, a prefeitura está um caos. Nós fomos surpreendidos por um desenquadramento de mais de 29 mil MEIs por parte da Receita Federal, por falta de atualização cadastral, de CAI na prefeitura e de dívidas. E não tem atendimento. Hoje eles estão respondendo e-mails do dia 14. Então, o que eu falo para vocês? Vai ser a mesma ladainha do ano passado. A gente vai fazer a nossa parte, regularizar os impostos, mandar o e-mail, solicitar o enquadramento no portal. Para quem é MEI, tem que solicitar 2 vezes, né? Porque você tem que solicitar no Simples e no CIMEI. E eles têm, está escrito lá, até o dia 17 de fevereiro para enquadrar tudo. Então, o que eu aconselho? Tem que regularizar, mandar o e-mail, solicitar o enquadramento e aguardar. O contribuinte tem que pagar. Não adianta contar com a sorte, não. Vai no Atende Fácil, vê as pendências, regulariza, manda um e-mail. É isso que nós temos que fazer. Sobre os alvarás, as taxas que não estão saindo, quem não tem taxa é porque não tem alvará, tem que solicitar. Não foi motivo de desenquadramento. Desenquadramento só foi pendências financeiras. Mas eu já agendei uma reunião também com o secretário, porque os alvarás não estão sendo renovados com antecedência, somente após o vencimento. E na próxima semana eu trago mais notícias. Gente, MEI, não descuidem do MEI. 2 enquadramentos. Se não tiver 2, não enquadra. Na pior da opção, baixar a empresa e abrir outro. É só isso, doutor Ronan. Obrigada. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, presidente. Ronan, só uma última observação, acho que não tem ninguém mais com a mão levantada. Um aspecto importantíssimo que vai afetar a nossa vida enquanto contadores. Lá na emenda constitucional de 132, que cria a reforma tributária e, consequentemente, a lei complementar 214, que é a que a gente está falando hoje, ela traz 2 aspectos. Além do PIS, COFINS, CBS, ICMS, ISS, que vira IBS, mais imposto seletivo, ela também cria a revisão do imposto de renda, da contribuição social, e também que o governo deve enviar um projeto de lei sobre a alteração na folha, que impacta no CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, e INSS. Projeto de lei de reforma do imposto de renda e da contribuição social já está pronto no governo federal. Ele só ainda não foi enviado para o Congresso por falta de ambiente político. Mas esse ano, esse projeto de lei, esse PLP, projeto de lei presidencial,
vai chegar no Congresso e vamos ter ainda mais alterações. Para os colegas que ainda insistem, né, mesmo que sejam pequenos ali, enfim, cada um com a sua particularidade, que não fazem a contabilidade em si, só faz apuração fiscal e folha, vão ter que fazer na marra a contabilidade, até porque já são obrigados, sempre foram, mas vai ter que fazer a contabilidade, porque, como o Leandro falou, muito bem ali observado, a apuração dos impostos, dos débitos, do crédito, eles vão ser pela apuração no regime de caixa, banco, extrato bancário, vocês vão ter que receber essa informação dos clientes de vocês, processar e trabalhar esse dado. Então, vai ser uma mudança brutal na forma com que é feito hoje, os escritórios menores aí no interior, enfim, espalhado pelo Brasil afora, mas quem ainda insiste em não fazer a contabilidade vai ter que ser obrigado a fazer, porque não vai ter mais opção. Fabiano. Bem, colegas, como ele falou, parece que ninguém mais quer fazer pergunta, eu queria fazer só uma reflexão, né? Bem, a contabilidade, como nós sabemos, ela nasceu lá para o lado da Itália, né? E os americanos, com a abertura de capital, colocaram na prática, né? Então, nós passamos aí pela argila, pelo Cardex, né? Por escrituração de intermináveis livros, aí veio a máquina de datilografia, computador, né? Aí nós tivemos aí, quando saiu o Simples Nacional, né? Até hoje nós temos intermináveis resoluções, né? Nós tivemos a nota fiscal eletrônica, que foi um bicho de 7 cabeças no começo, o SPED, o E-Social, né? Agora, e outras, SDRINF, e o contador sobreviveu até agora, né? E a nossa contabilidade, ela é uma metamorfose, ela vai se adequando e se aprimorando cada vez mais, e sempre o sistema econômico necessitando dela. Então, não vai acabar, né? Tá partindo para a essência do que é a contabilidade mesmo, né? Então, é como o Leandro e o Fernando falou, quem faz a contabilidade vai continuar no mercado, né? Então, é uma questão de assimilação, mas não vejo que é o fim do mundo para a contabilidade, não. É até melhor, muito melhor. Agora, como foi falado, aqueles que brincam de fazer contabilidade e não fazem, vão ter que se espetar. Mas a nossa profissão ela vai se ressaltar cada vez mais com essa reforma tributária. Muito bem colocado, né, Fernando, pelo professor Fábio, aí ele está correto. Eu quero até dizer que isso não é uma dose de ânimo para aquele que talvez esteja preocupado. Esta é uma verdade. É aquela história. Tem um ditado que se diz: nem tudo que acontece é melhor, mas tudo concorre para o melhor. Esta é uma situação em que o empresariado, em geral, até o microempreendedor, vai lembrar que existe um profissional no caminho dele, entre ele e o ente da federação. Existe o contador. E ele vai procurar o contador. Então, conforme a presidente Lucena colocou, vamos nós todos nos preparar. O máximo que pudermos preparar e vamos aprendendo um com o outro. Fernando, contigo a palavra. Acho que a Sucena levantou a mão. Eu quero fazer uma pergunta. Vou fazer pergunta agora. Nós já temos a alíquota definida, que é 28%, certo? Sim. Nós já temos as bases de isenções. Então, vamos fazer uma tarefinha de casa. Se cada contador que estiver aqui presente pegar a alíquota, pegar as isenções e aplicar dentro de um segmento e mostrar, vai aumentar ou vai diminuir o custo final do produto? Que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam para a gente, né, Fernando? Mas e aí, vai aumentar ou vai diminuir o custo? E aí, doutor Renan, vamos fazer uma outra jornada de debate e que as pessoas tragam aí, principalmente vocês que estão na operação do dia a dia, de um exemplo prático de um cliente de dentro do escritório de vocês, do que pode acontecer com ele dentro da reforma. Porque a gente estuda caso prático. O que você acha? Bem colocado. Bem colocado. Fábio, escutou aí, né, Fábio? Ouviu aí, né, Fábio? Vamos peneirar um colega desse aí. Então, de fato, aí, né, tem os perdedores e tem os ganhadores com a reforma tributária. Eu gosto muito de números, né? 70% do PIB no Brasil hoje é serviço. Eles serão os grandes perdedores com a reforma tributária. Em todos os casos que eu já fiz simulação em relação a esse segmento, há perda, aumento na
carga tributária bruta que essa empresa vai ter que pagar. Poucos segmentos vão ter redução, panificador, alimentação, escolas, lojas de imóveis que tem margem pequena, esses segmentos vão ter uma redução na carga, os demais vão ter um aumento. Vamos falar daqui dentro de casa, o meu escritório, o meu foco aqui é empresa do lucro real, empresa de médio e grande porte. Meu regime tributário é lucro presumido. Meu ISS é fixo e eu pago PIS/COFINS 3,65%. Meu faturamento mensal. Eu vou trocar o 3,65 do PIS/COFINS, Fernando, eu aqui, empresa de contabilidade, por 28% de IVA, de CBS e IBS, e vou ter um fator redutor de 30%, por ser profissão regulamentada por conselho de classe, que é um benefício que foi o Conselho Federal de Contabilidade que conseguiu isso e levou todas as outras profissões regulamentadas nossas, então é mérito, Sucena trabalhou muito disso no Congresso, então é mérito do sistema CFC-CRC que conseguiu isso. E aí, com esse fator redutor, eu estou falando aí de 21%, então eu vou trocar 3,65 por 21. Então, o meu honorário vai ter um aumento por conta do imposto, por conta da reforma tributária, que o meu cliente vai ter que suportar lá na ponta. E isso eu já conversei com eles, inclusive sobre a transição, porque o meu trabalho vai aumentar, porque eu vou ter que fazer o regime atual, o regime de transição, o regime final. Os meus clientes, praticamente todos têm processos CAT, CARF, Justiça, e que é de períodos anteriores, tem processo de 2014 tramitando no CAT, tem processo de 2016 tramitando na Justiça, processo de 2015 tramitando no CARF. Então, imagina lá, eu em 2033, com processos de 2027 e 2028 de transição, com processos de 2025, 26, que é antes da reforma tributária e mais o sistema. Então, eu vou ter que trabalhar com regime novo, regime de transição e regime anterior, com 3 regimes ao mesmo tempo. Então, vai aumentar ainda mais a sobrecarga para nós aqui, enquanto contadores. Isso. Ronan, só se você me permite aí, por favor, só fazendo um acréscimo à palavra da presidente. Presidente, definida a alíquota nós não temos. Nós temos as alíquotas teste 2026, que a gente vai partir essas alíquotas teste justamente para calibrar o sistema, para poder o Senado Federal definir. O que a gente tem é uma previsão de 27,97, que pode chegar a mais que 28%, mas definida a alíquota a gente não tem, não. Essa alíquota já está definida pelo Ministério da Fazenda, né? O Bernardo Api já reconheceu essa alíquota, Leandro, e também na lei complementar ela tem uma trava de 26,5%. Então, são 2 alíquotas diferentes, e no dia da sanção da presidencial, na fala do Api, ele ainda falou que essa alíquota vai aumentar mais um pouquinho por conta das últimas alterações que a Câmara fez. E aí vai depender do que eles votarem, derrubar o veto ou não, vai ter um aumento ainda maior nessa alíquota. Então, eu acredito que essa trava de 26,5%, ela vai sumir e a gente vai chegar nessa alíquota real, que hoje está 28 e contando, 28 e subindo. É bom trabalhar com um cenário de 28% a 30%. É isso aí. Devanir também está com a mão levantada. Boa noite. Eu me considero aquele dos pequenos, né? Mas estamos na luta. A minha pergunta é assim, em termos de... Até os prestadores de serviço, com certeza, vai ter grandes mudanças? Sim, com certeza. Comercial, por exemplo. Não entendi o final. Repete, por comercial, um exemplo só de uma atividade. Representante comercial, vai ter também a mesma... Sim, todos os prestadores de serviço que não estiverem no Simples Nacional, eles vão perder dentro do regime normal da transição, porque eles não têm custo, não têm despesa, não têm gasto suficiente que dá direito a crédito para que ele tenha o seu imposto final pago. Então, imagina nós aqui, contadores, prestadores de serviço, qual a maior despesa que nós temos? Folha, mão de obra, e mão de obra não dá direito a crédito. Eu vou aproveitar o quê? Crédito de... Eu tenho aqui 22 sistemas, mas eu vou ter lá os meus sistemas, energia, condomínio, enfim, vou ter despesas que são muito poucas perto do que eu vou ter de imposto para recolher. Então, é por isso que esses vão ser os grandes perdedores em relação à reforma tributária e vão ter que suportar uma carga maior. Mesmo simples?
Não, aí o Simples, se ele optar pelo regime normal do Simples, fica do jeito que está. Se dentro do Simples ele escolher apurar o IBS, CBS por fora, aí cai no regime das empresas do lucro real, regime normal. Vai ser mais assim, de imediato, indústria e atacadista, um exemplo, né? Isso aí é mais imediato. Assim, todo mundo, né? Todos os anexos do Simples, ele tem referência nos anexos lá de 18 até o 23, são só sobre o Simples Nacional e o impacto que vai ter nessas alíquotas. E detalhe, né? Vai chegar a alteração do imposto de renda e da CS, que vai afetar o Simples Nacional, e vai chegar a reforma da Folha, que vai afetar também o Simples Nacional. Então, como acho que foi o Leandro, não me recordo quem falou anteriormente, o lucro presumido ele já está sendo espremido e o Simples está sendo torcido, esmagado, né? Então vai acabar sobrando praticamente o regime normal para nós operarmos. Eu pergunto aqui, Fernando, não, eu pergunto para o universo que está nos assistindo. Quando você diz o Simples, por que ele optaria? Eu não estou fazendo a pergunta para mim, estou fazendo para o universo. Vários que estão nos assistindo. Poderia optar por recolher o IBS e o CBS por fora. E por que não por dentro? Por fora, para aquelas empresas que vendem para outras empresas. Então, para quem está no meio de cadeia, tem um dado do Sebrae que ele traz que 25% das empresas do Simples Nacional tem o seu maior faturamento no meio de cadeia. Então, ela vende para outras empresas. Pois é, mas no caso das prestadoras de serviço. Que vende para produto final, ou ela fica no Simples ou ela vai para o regime normal. E aí, se for para o regime normal, ela não tem despesa suficiente para baixar. Consequente, ela vai ter um aumento na carga. Então, um detalhe aí também, viu, professor Fernando, para falar para o Ronan. Ronan, tem um detalhe também aí crucial, que é o seguinte. Na modalidade B2B, ou seja, empresa para empresa, se você pensar, aí serve tanto para o questionamento do Devani como para o seu. Se você pensar no prestador de serviço, excetuando o serviço médico, que tem uma redução na alíquota mais favorável que da profissão intelectual. Mas se a gente pensar que o honorário pago vai gerar crédito no meu contratante, eu vou fazer uma pergunta bem simples para você. O contratante, ele vai querer tomar crédito de 1, 2, 3, 4%? Ou ele vai querer tomar crédito em cima de com base em uma alíquota de 28% ou 30%? Então, o mercado ele vai forçar o optante pelo Simples no sistema convencional a ter três oportunidades, ter três opções. Ou ele opta pelo Simples Nacional no regime irregular, para poder fornecer o crédito que o contratante necessita, porque o crédito na reforma tributária ele vai ser outro, porque ele vai reduzir o custo das empresas, ou ele vai para o lucro presumido, ou ele vai para o lucro real. Vale lembrar que tanto o Simples Nacional no regime regular, como o lucro presumido no regime regular, vai ser semelhante a uma apuração do lucro real, tá? Excetuando imposto de renda e contribuição social. Então, nós temos um Simples Nacional que é igual ao lucro real. Então, você veja bem, por que a presidente Sucena falou agora há pouco que a preparação ela tem que ser antes? Porque quem não tem familiaridade com o lucro real vai ter uma dificuldade maior para passar por essa transição. Perfeito. Fernando? Sim, foi bem cirúrgico a intervenção do Leandro. Muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Vamos lá, Fábio. Bem, colegas, nós estamos nos aproximando das 21 horas. Tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta, fazer alguma afirmativa, alguma colocação? Se não, doutor Ronan, eu acho que a gente já pode... Não tem mais nada para falar. Wagner levantou a mão, viu, Fábio? Eu só tenho uma afirmação aí que eu vou perguntar para os universitários. A única coisa boa que eu vi na reforma até agora é que essas quadrilhas, esses manipuladores de recuperação de crédito vão acabar a longo prazo. Verdade. Tem essa vantagem. Tem mais um. Perfeito, Sucena. Tem mais alguém que levantou a mão aí? Wagner levantou a mão. Essa palestra nós vamos assistir ela futuramente também ou vai ser hoje? Não, vai estar gravada.
Está gravado. Amanhã à tarde já está disponível no nosso canal do YouTube e no site. Eu posto também nos grupos também. Inclusive, vou postar a palestra dele, os slides da palestra dele, já vou postar nos grupos agora mesmo para vocês também. Ô, Fernando, Olha, doutor Renan, deixa eu falar de novo. Pode. Eu não postava, não, viu? Eu levava isso para uma votação e não postava, não, porque o povo não ficou aqui, então não vai entender nada. Então, não poste só para quem está aqui, para dar a curiosidade, né? Para as pessoas entrarem. E aí eu vou sugerir que, à medida que as leis complementares forem sendo aprovadas, e aí houver a regulamentação dos outros artigos, que a gente traga esses artigos para ser discutido aqui. Perfeito. Eu não quero, neste momento, preferencialmente agradecer a Sucena, nossa presidente, não quero preferencialmente agradecer o Fernando, não quero preferencialmente agradecer ao Leandro, quero preferencialmente agradecer essas 72 pessoas que conosco aqui tiveram essa noite. Que sejam bem-vindas, não vamos deixar para depois das nossas palestras. E agora agradecer esses três baluartes da contabilidade aí, né? O Fernando, a Sucena, o Leandro, pela estadia conosco. Inclusive, Fernando, perguntar a você se você pode aqui agora, nesse público, dizer que você vai também fazer como a Sucena e o Leandro. Sempre lembrar que às terça-feiras, às 19h15, nós estamos aqui reunidos para você vir aqui dar a palestra conosco, dar essa alegria de estar conosco. Podemos contar com isso? Com certeza, contem sempre comigo. Fiquei muito feliz pelo convite. Primeira vez que eu estou aqui com vocês. Me senti muito honrado aí pelo Fábio e pelo Otávio, nosso vice-presidente do CRC, também acompanho a diretoria do sindicato, por esse rico debate, pelas pessoas terem ficado até agora e principalmente pelo nível dos questionamentos. Então, foi um debate bem elevado, me deixou bastante feliz e satisfeito. Que eu puder contribuir com os meus colegas, o farei com o coração aberto. Muito obrigado, Fernando. Fábio, tem mais uma pessoa que quer fazer a pergunta. Só um minutinho, Pedro levantou a mão aqui, ó. O Pedro, não sei se o Ronan, o contador dele aí, está dando para ver quem levantou a mão ou não. É o Pedro Oliveira. Fala, Pedro. Quem foi o Hélio? Ajuda ele aí, o Hélio. Pedro Oliveira, está falando baixinho. Fala mais alto, por favor, Pedro. Enquanto ele arruma aí, eu quero agradecer o Fernando aí por ter vindo aí na nossa reunião de grupos aqui da terça-feira. Muito obrigado, Fernando, por ter nos atendido aí. Eu tô aqui na fazenda aqui, na roça aqui, tô com o celular aqui, te ouvindo aí. Queria te prestigiar, espero contar com você aqui e brilhante palestra que você fez, né? Você deu um esclarecimento assim geral para que a gente pudesse ter um entendimento como é que funciona como que vai funcionar a reforma tributária. Nós temos muito que aprender. Aí contamos com você, nosso muito obrigado aí por ter aceito esse convite meu e do Fábio, por ter participado com a gente. Contamos contigo aí sempre. Obrigado, viu, Fernando? Até mais. Valeu, meu amigo, obrigado. O Pedro, chegou, Pedro? Vai falar? Pedro, você abriu seu microfone? Está fechado, porque não está saindo som, não. Baixou a mão, a Sucena agora. Sucena levantou a mão. É minha última. Mas eu quero deixar aqui explicado a todos o seguinte: o Fernando foi um contador que bateu na porta do conselho, do nada, sem conhecer ninguém, e pediu para falar com a presidente e pediu para contribuir com todo o seu conhecimento para a classe contábil. E naquele momento eu falei, vamos embora. Você é bom no quê? Aí ele me falou mais ou menos o que ele fazia e o que ele podia contribuir. E eu quero deixar esse relato para vocês verem que o conselho está de portas abertas para quem quer contribuir. E dentro do trabalho dele, eu falei, Fernando, você é cara de pau igual eu? Bora para o Congresso. Nós tivemos uma oportunidade de estar com o governador. O governador fez um desafio da gente montar uma equipe junto com a Secretaria da Economia para fazer estudos. O Fernando teve a oportunidade de estar com, vamos falar assim, com a nata dos auditores fiscais da Secretaria da Economia, que fazem parte do CONFAS, discutindo o impacto por segmento.
E ali, todo o nosso estudo foi referendado. Após isso, nós dois passamos óleo de peroba na cara e fomos para o Congresso. Naquele momento, só o CRC Goiás estava ali. Nós fomos de gabinete em gabinete dos senadores. Eu não sei se o Fernando, você lembra? O dia que o Vanderlan olhou, ele só de ver o faturamento, ele identificou quais eram as empresas. Nós fomos atrás dos parlamentares e começamos esse movimento. Nós estávamos no corredor do Senado, eu fui atrás do senador Eduardo Braga, me apresentei para ele, ele ainda falou assim para mim, você vai conversar comigo no corredor? Eu falei assim, você vai me receber no seu gabinete para a gente discutir a reforma? Aí ele falou assim, claro. Aí a assessora pegou meu telefone, eu ainda virei para o Fernando e falei assim, deu um passa fora na gente. Na outra semana, eles marcaram uma reunião, e o CRC Goiás foi o único conselho, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, que foi atendido pelo senador que estava fazendo o texto da reforma. E ali a gente reivindicando, questionando. E assim, são coisas que a gente às vezes faz nos bastidores que muitos não têm conhecimento. É cansativo, é exaustivo, é humilhante, né, Fernando? Muitas das vezes, né? Porque tem gente que vira a cara para você, você tem que lidar com assessores que acham que é Deus, tem até certeza, mas a gente em momento nenhum desistiu. Tivemos muito apoio e amparo também do Conselho Federal de Contabilidade, mas eu quero ressaltar a importância que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás teve em todo esse processo. Mesmo não estando na CAI falando, mesmo não estando lá nos palanques, nós trabalhamos muito nos bastidores e fomos, assim, respeitadíssimos. E muito obrigado, Fernando, muito obrigado aí a todos os conselheiros que nos ajudaram nessa empreitada. Obrigado, presidente. Não, o Gesmar Obrigado. levantou a mão. Fala, Gesmar. Pode, Fernando? Tá chegando? Pode, claro, vocês que mandam. Boa noite a todos. Infelizmente eu cheguei um pouco atrasado, mas amanhã eu vou assistir. Eu quero deixar registrado que eu senti a falta do coronel, viu? O coronel teve um problema, saúde na família, teve que sair logo no início, mas na próxima ele está aí firme. Ronan. Sim, Fábio. Eu vou falar e você faz o fechamento aí. O Leandro então, levantou gente, a mão, Leandro. Então pode falar, Leandro. Pode falar, Leandro. Não, só para finalizar o Fábio, de maneira bem sucinta, é só uma informação que eu acho interessante, viu, professor Fernando? A gente cita ela aqui. Em um dos vetos efetuados pelo presidente da República, ele removeu aquela responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento do IBS e CBS quando ele for realizado fora do split payment. Então, acredito que isso aí também vai ter, isso não está vinculado ao regime tributário, isso vai ser em todas as operações em que o adquirente ele não utilizar cartão de crédito, cartão de débito, PIX, transferência bancária. Então, o adquirente, quando for pagar esse IBS, CBS, ele não vai ser solidário, né, em relação ao fornecedor, que é o contribuinte principal. E um outro detalhe também muito importante que o presidente vetou foi a intimação postal ou por edital quando não utilizado o domicílio tributário eletrônico. Ou seja, então não espere aquela intimação, o empresário não espere aquela intimação por debaixo da porta, tá? Via postal. Então vai ter que utilizar o domicílio tributário eletrônico. Excelente. Isso aí está lá na página 7, lá no material, tem um detalhamento desse ponto aí que você relatou sobre a responsabilidade. E precisamos acompanhar isso com muita atenção, viu? Vai ter impacto na nossa vida com bastante intensidade. Fábio. Bem, como eu ia falando, então a gente quer agradecer aí o doutor Fernando, a participação aí sempre do nosso consultor, tributarista também, Leandro, né? E dizer que com isso enriqueceu mais nosso conhecimento. Agradecer a participação da diretoria aí, Joeli, doutor Ronan e demais diretores que estiver presente, a participação da nossa presidente Sucena, está sempre presente, e agradecer a todos aí que também nos acompanharam aí, e dizer que na próxima semana nós temos uma palestra aí do doutor Leandro falando sobre a questão do MIT, né? Modo de inclusão de tributos, da evolução da DCTF Web. Então, para a próxima terça-feira, a gente já tem um material bom aí e contamos com a presença de todos
Mais uma vez, obrigado aí, Fernando, obrigado, Leandro, obrigado a todo mundo participando aí. Como foi falado, né, foi notada a presença do nosso ilustre presidente aí, Everaldo, que conduz esse grupo de estudo, problemas de saúde, não pôde comparecer. Mas na próxima terça-feira, se Deus quiser, vai estar aí tocando o barco. Fecha aí, Ronan. Então, Leandro, conforme o Fábio já fez as colocações e o que nós temos a dizer a você, que Deus o conduza desse caminho seu tão brilhante e importante para a sociedade, que lhe dê muita saúde, mais sabedoria, que nem precisa ter mais, mas sempre é bom um pouquinho a mais, a humildade, com essa demonstração de humildade que você tem nas suas palavras, nas suas colocações, sem imposição, sempre aceitando as opiniões de terceiros, e isso engrandece muito, e dizer a você também que você também terá uma lucratividade, contrariando, talvez, eu sei que a presidenta Sucena fez aquela colocação de não disponibilizar aí, online, não disponibilizar, mas aquilo foi uma brincadeira que eu quero que a oportunidade que você tem também de ser, além do conhecimento, além de ser conhecido que você é, ser mais ainda no Estado de Goiás, pelos nossos que você estará sendo assistido aí nessa rede mundial de computadores. Então, finalizando, conforme já disse, vamos... Ronan, só um parênteses, desculpa atrapalhar, que eu lembrei aqui, sempre observando para os profissionais contábeis que o conhecimento da reforma tributária não se limita só a essas palestras, a boa vontade do doutor Fernando e do doutor Leandro, é preciso aprofundar em curso, né, em consultoria, nós temos aí os dois aí que trabalham nessa área, né, indicar para as empresas consultorias, porque a tomada de decisões necessita de consultorias do nível do Fernando, do Leandro, e que não se limita só a essas palestras. Pode tocar. Mesmo à distância, então, Fernando, sinta-se abraçado pela classe contábil, principalmente conosco. Uma palma para o Fernando. Palma aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Parabéns, um abraço, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos, parabéns, Fernando. Boa noite, pessoal. Oi, Valdinéia, vamos revê-la, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Fernando, Deus te abençoe. Amém. Como que faz isso aqui?